nosso Rei Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentou-se em calor? Não? Não, se não tiver. Se ninguém tiver com calor, tá. Eu acho que o ventilador faz barulho, né? Atrapalha. O bicho não quer segurar. Cristina, a gente está fazendo uma formação, a mamãe também que não estava participando, veio hoje. A gente está fazendo uma formação sobre as 7 moradas no Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. Na verdade, a gente está partilhando, né? E, falar a verdade, eu estou doida que acabe para tirar essa mesa da minha frente. Acabar com essa história. E hoje a gente vai falar das 4ª e 5ª moradas, né? A gente parou no final do ano e agora reinicia. E falta 4ª e 5ª, 6ª e 7ª na próxima semana. Mas as outras, o morador da cúpula do castelo. Aí aqui cada um fica se identificando em que morada que está. Uns dizem que ainda nem encontraram o castelo, estão perdidos atrás de uma moita. Mas tem gente que acha que já está na cúpula do castelo. Esses estão perdidos mesmo. Esse é o mais perdido. Olha, mas a culpa do castelo está branca de neve, porque ele acha que está. Eu já fiz uns antigos lá em Moçambique. Mas ela não falou especificamente das moradas, né, de cada morada. Bora, Luiz. O morador da cúpula, vem. Vamos lá. Então pronto, então vamos lá. Então hoje a gente vai falar das 4ª e 5ª moradas. Então as 4ª moradas é o início da vida mística, da união com Deus, né? União de oração com Deus. E até aqui foi um caminho de vida ascética, que exige muito mais da gente do que de Deus, né? Então é um caminho muito mais, vamos dizer assim, puxado, que depende muito da gente. E que a gente sofre muito, porque levanta, cai, e as tentações são muito grandes, né? Para nos afastar do caminho de oração. Aqui começam os favores sobrenaturais. Aqui Deus começa a, vamos dizer assim, imobilizar em nós a natureza. E o sobrenatural vem. Não é que esteja agindo só o sobrenatural. O natural também está agindo nessa morada. Age o natural e o sobrenatural. Mas aqui Deus começa a imobilizar o natural. Mas a gente vai ver isso mais para frente. E aí a alma, ela começa a sentir o desejo de aprofundar mais nas 5ª moradas. Começa a nascer dentro do coração esse desejo de ir mais fundo, de rezar mais, uma sede maior de Deus começa a surgir. Nesta morada é necessário tomar muito cuidado para que os favores não nos façam adormecer e estagnar. Porque como a gente começa a perceber nas 5ª moradas os favores de Deus, né, as graças já são mais evidentes na nossa vida de oração, é um grande risco de parar, né, de estagnar e meio que querer se acostumar com a 5ª morada e ali ficar. Vamos lá, morador da cúpula. Mas ao contrário disso, a gente deve ser algo que nos impulsione a muito mais, né? Esses favores que a gente começa a perceber de Deus, nós devemos querer mais, desejar mais, porque Deus sempre tem muito mais para nos dar e fazer na nossa vida.
A vida mística, ela não pode se descolar da realidade. Por que muita gente quer estagnar na quinta morada? Porque começa a viver esses favores de Deus, essas graças sobrenaturais, e gosta tanto que ali quer ficar. E começa na vida de oração, querer só o sobrenatural e descola da realidade. Então não pode, a vida mística ela não pode nos tirar da realidade, para que a gente adormeça e fique achando que a nossa vida é só aquilo ali, quando na realidade não é. Né? Então, e é muito interessante porque quanto mais se vai para as altas moradas, mais se tem a noção da realidade, da nossa realidade, porque isso a gente falou desde o início. A vida interior, ela pressupõe um autoconhecimento. Quem não se conhece não tem como ter vida interior. Pode até começar, está lá nas primeiras moradas, mas aprofundar é muito difícil, porque precisa se conhecer para conhecer Deus. E Deus dá consolações, mas existe também os gostos. Então, qual a diferença entre consolações, as consolações que Deus dá, e os gostos? As consolações, aliás, os gostos que Deus dá, as consolações são nossas. As consolações, elas são frutos das nossas próprias meditações, das nossas súplicas, vai mais do nosso esforço. Então, porque eu rezo, porque eu tenho uma vida meditativa, porque eu busco estar com Deus, porque eu busco uma vida sacramental, porque eu já sinto dentro de mim os impulsos de Deus, e eu vou e começo a viver as virtudes, a amar o próximo mais ainda, a viver tudo isso, eu começo a me alegrar com isso. Então essas são as consolações que vêm muito mais de mim, né? Da minha natureza. Claro que sempre com o auxílio da graça, porque como diz a palavra de Deus, sem mim nada podeis fazer. É mesmo que eu já viva essa vida mística, mas sem a graça de Deus não vai rolar, não vai acontecer. As consolações, elas começam e terminam em Deus. E os gostos na vida de oração, ele tem seu princípio em Deus e vem até nós, né? Gera uma oração de quietude. Os gostos que Deus dá na oração, que são os gozos da oração, ele gera no nosso coração uma oração de quietude, onde tudo para. Como que uma morte para o mundo, e ali você nasce em Deus. Tudo que é relacionado ao exterior começa a perder valor, a perder a graça, vamos dizer assim, para a gente a nos atrair, e a gente começa a ter essa oração de quietude, que é estar na presença de Deus, independente do que esteja acontecendo. Eu estou na presença de Deus e ali eu fico. Aí Santa Teresa d'Ávila, ela compara esses gostos, ela fala do Salmo 118. Correrei pelos caminhos de vossos mandamentos, porque sois vós que dilatais meu coração. Então, o que ela quer dizer com isso? Que nas quintas moradas é onde Deus dilata o coração da alma, né? Ali Deus vai alargando o nosso coração para que comece a compreender o que é a vontade de Deus, para que comece a acolher a vontade de Deus, para que Deus possa realizar em nós aquilo que Ele deseja realizar sem os impedimentos das nossas fraquezas, daquilo que a gente vai colocando diante da vontade de Deus. Né? É aquilo que eu falei, é como uma morte no espírito. A gente fica inerte, não inativo. Não é que a gente não pense, não tenha ação, não é isso. Mas o próprio Espírito de Deus vai nos acalmando de uma tal maneira que Ele tem como agir em nós, nas quintas moradas. Os contentamentos, que são aqueles que a gente consegue através da nossa vida de oração, do nosso esforço, eles não... Quarta morada, perdão. Não, é a quarta. Avancei, né? São as quartas moradas.
oração. Antes, eles, que são aqueles que a gente consegue por um esforço também nosso, né? Antes eles nos perturbam um pouco, sem tirar a alegria que traz, né? Não tira a alegria, mas dá uma certa inquietude. Não é ainda a quietude que dá os gozos que Deus dá nas quartas moradas, certo? O essencial, Santa Teresa vai dizer, o essencial não é pensar muito, mas é amar muito. Então, que a gente não se perturbe na vida de oração querendo pensar muito, especialmente se a gente percebe que a gente já chegou na quarta morada, a partir da quarta morada que já começa essa quietude, mas que a gente não queira estar dominando a oração. Deixar Deus fazer, como a gente diz, né? Deixa Deus fazer na tua vida. Aquieta teu coração e deixa Deus agir. E por isso escolhei de preferência o que mais vos conduzia ao amor. Então, quando a gente percebe o que mais vai me conduzir ao amor, quais são as, vamos dizer assim, penitências, a luta para encontrar as virtudes, né, para viver as virtudes. O que me faz viver mais o amor? É na minha casa, na minha família, né, me devotando à minha família, vivendo ali o meu dia a dia, o meu cotidiano. Santa Teresa era uma mulher muito de pé no chão, né, ela ensinava muito, por isso que eu sou muito fã de Santa Teresa por isso. Porque ela era uma mulher muito de pé no chão, muito da realidade. Apesar de ter escrito coisas profundíssimas sobre oração, sobre intimidade com Deus, mas ela era muito pé no chão, ela era muito realista com a vida. Ela sabia o que contém a vida. Então, o que me leva a amar mais? Então, por exemplo, eu nunca me esqueço, uma vez uma pessoa que ficou entre uma decisão de cursar uma faculdade ou permanecer num caminho de vida para uma vida consagrada. E a formadora da pessoa falou para ela o seguinte: vai rezar, né? Vai diante de Deus e ver aonde tu pode amar mais a Deus. Eu não sei se a escolha que ela fez foi a escolha certa. Eu não sei. Quem sabe é ela e Deus, né? Mas assim, o discernimento é esse. Aonde eu posso amar mais a Deus? Aonde Deus me coloque, lá eu posso amar mais a Deus. Então é ter esse discernimento, esse entendimento de que fazer aquilo que me leva a amar mais, para que eu possa aprofundar mais no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus. Nesta morada, busca-se de todas as formas contentar a Deus. É um tempo em que a gente quer fazer tudo para agradar a Deus e quer minimizar aquilo que desagrada a Deus. Então, nesse tempo da vida, da alma que está na quarta morada, ela quer fazer tudo que agrade a Deus, que sabe que aquilo é vontade de Deus, e minimizar na vida dela aquilo que desagrada a Deus. E rogar-lhe pelo aumento contínuo da honra e glória de Jesus e pela prosperidade da igreja. Ou seja, a alma começa a querer tudo de bom. Deus vai colocando na alma esses desejos santos, de viver as coisas santas. E são estes os sinais de quem ama, buscar o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Aí Santa Teresa vai falar também de duas coisas que entram muito profundamente na nossa vida de oração e que podem nos atrapalhar muito. Uma, ela fala da imaginação e pensamento e do entendimento e intelecto, que é a mesma coisa. Então, o entendimento ou conhecimento, ele é uma das potências que Deus nos deu. O intelecto é uma das grandes potências. Santa Teresa fala que são potências. Então, o intelecto é uma das grandes potências que Deus nos dá. E Deus nos dá para que a gente use a favor de nós mesmos e dos outros. E na vida de oração, o intelecto é muito importante para ser usado, porque nos ajuda na vida de oração. Em compensação, a imaginação, Santa Teresa vai dizer que a imaginação é a louca da casa. É aquela que tu
está aqui, mas ela está girando, te levando a 1000 lugares, a 1000 pessoas, a 1000 encontros que tu não queria ter, a 1000 coisas que não é nem a vontade de Deus e talvez nem a tua mesmo, mas a imaginação faz. Mas Santa Teresa insiste muito nisso, ela fala muito, inclusive dela própria, né? Do que ela vivia, porque ela por ser uma mulher muito ativa, ela tinha também essa característica, né? Da imaginação muito fértil, muito rápida. Não é à toa, ela fala exatamente porque ela viveu e ela sabia, né? E sabia que é a louca da casa. Então ela fala muito que prejudica muito, mas que a gente não se amedronte diante disso, que a gente não se amedronte. Por quê? Porque se Deus nos deu o intelecto, né, é o intelecto quem vai nos ajudar. E aí também a gente pode perguntar, mas se a alma já está numa vida de união com Deus, por quê que então o inimigo começa a atacar e sugerir coisas e a imaginação começa a voar e a passear? E ela até diz assim, eu pensava em Judas, né? E Judas caminhava com os apóstolos e com Jesus. E, no entanto, Judas caiu, né? Judas caiu à tentação do inimigo, Judas ouviu a sugestão do demônio. Então, neste mundo, nós não estamos seguros, Santa Teresa diz. Neste mundo, nós não estamos seguros. Então, o que é a nossa segurança? É Deus, somente. A gente nunca deve confiar de que a gente já está na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na cúpula, onde quer que a gente esteja. A gente não deve nunca confiar nisso, mas confiar em Deus, porque muito mais do que eu quero alçar essas moradas, Deus quer me levar a essas moradas. Então ela diz também, Santa Teresa, pare de dar o governo da sua vida interior à sua imaginação. Deixar que a imaginação nos leve na oração. Porque qual é o perigo aqui, como eu falei antes? Como aqui a gente já começa a receber os grandes favores de Deus na oração, a perceber, a ouvir, né? Até mesmo ter, não digo êxtases, né? Porque êxtase é algo bem mais elevado. Mas assim, essa oração de quietude que Santa Teresa fala, ela já nos faz sentir uma presença de Deus muito forte. Muito forte. Então, corremos o risco de, na nossa oração, a nossa imaginação nos levar a pensar que estão acontecendo coisas na minha oração e que vem de Deus, e na realidade não vem de Deus, vem da minha imaginação ou de sugestão do demônio. Então, por isso Santa Teresa diz para a gente ter muita cautela e nem desejar os grandes arroubos na vida de oração. Ela diz que a gente não deseja, porque Deus já quer dar, e Ele dá a quem Ele quer, quando Ele quer. Pode ser que a pessoa passe a vida toda, como Santa Teresa de Calcutá, que viveu 50 anos de deserto, né? Que ela dizia que só percebia Deus quando ela tocava no pobre. E tinha vida de oração constante, não era uma pessoa que rezava de vez em quando, ela tinha vida de oração constante. Tanto que as freiras do convento dela disseram, irmã, elas rezavam, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 1 hora por dia, 2 horas por dia, um exemplo. 1 hora, né? Rezavam 1 hora por dia, e aí foram lá falar para ela para diminuir o tempo de oração, porque como elas tinham que cuidar de muita gente, pobre e doente, o tempo estava apertado. Irmã, a gente passa 1 hora parado na capela e não está dando tempo de cuidar. Aí ela disse, agora nós vamos passar 2 horas. 2 horas, porque se nós não estamos dando conta, porque nós não estamos na presença de Deus. Então, 2 horas na presença de Deus, para que Deus multiplique a nossa força, multiplique o tempo. Então, ela era uma mulher de oração, mas ela não sentia a presença de Deus, ela não sentia, ali naquele momento, né, que a gente para, que a gente vai rezar, ela não sentia. Né? Então, não quer dizer que Deus não esteja, Deus está, mas Ele faz como Ele quer e para quem Ele quer. Santa Teresa, por exemplo, às vezes pedia que as irmãs amarrassem ela na cadeira, porque ela levitava. Não era ela não queria, ela era humilde, ela não queria. Mas Deus dava a graça. Né? Então, Deus faz como quer. A gente só tem que ter esse cuidado, né? De não, como diz
digo popular, não viajar na maionese na hora da vida na hora da oração. Precisamos permanecer fazendo aquilo que devemos fazer, né? Muitos são Zé Maria Escrivais aqui, né? Permanecer naquilo que é para fazer, né? No real, pé no chão. E o autoconhecimento, ele é fundamental para uma vida de oração sadia. Porque senão a gente vai viver na imaginação, a gente vai viver no mundo maravilhoso de Alice. Então a gente precisa se conhecer, saber as nossas fraquezas, saber onde é que... Porque pode ser que no momento de oração, eu estou aqui no meu momento de oração, então eu imagino, vamos dizer, eu sou muito devota de Nossa Senhora, e eu leio muito sobre as aparições de Nossa Senhora, e de repente eu acho que Nossa Senhora está ali comigo, e apareceu para mim, eu estar falando, está me revelando coisas, né? Então eu preciso saber se aquilo ali é real, se aquilo ali é da minha imaginação, da minha fraqueza, do meu sentimentalismo, porque eu amo Nossa Senhora, porque, entendeu? Então ser real, ser verdadeiro na vida de oração. Santa Teresa diz, né, que a humildade é a verdade, a humildade é a verdade, uma coisa assim. Por não nos conhecermos, ela diz também, a nós mesmos, daí provém todos os trabalhos e inquietações. E aí também a gente pode, o contrário de Madre Teresa de Calcutá, porque a gente está na vida de oração e caminha e não percebe nada, achar que Deus não está fazendo nada na minha vida. Poxa, mas eu tenho já tudo que eu aprendi sobre vida de oração, tudo que eu vou para adoração, e eu vou para a missa, e eu vou para isso, e eu faço isso, e eu faço aquilo, e nada, eu não percebo, eu não sinto Deus, né? Então isso é uma inquietação falsa, isso eu posso garantir. Porque quem para rezar tem a certeza que Deus está presente e Deus faz. Só que Deus é silencioso, nós é que não somos, né? Deus age no silêncio. E o segredo disso tudo é ter paciência e sofrer. Mesmo essa suposta ausência de Deus, ou a gente não vê a ação de Deus, sofrer por amor ao próprio Deus. Partilhem aí de 2 a 2, o que é que vocês estão achando? Eu lembrei que tem um detalhe interessante. Quando os judeus saem lá do Egito, eu penso sempre muito sobre isso. A facilidade que tem de esquecer a ação de Deus no dia antes. Então, se a gente porque não via Deus, viu Moisés durante 15 dias no mar, até a gente, sei lá, já fizeram esse período. Então, rapidamente a gente esquece da graça de Deus, porque está no deserto e constrói o deserto para colocar no lugar de Deus. E por isso que Santa Teresa fala, e São José Maria Escrivá fala muito também do cotidiano, né? Da presença de Deus no cotidiano, para que a gente não esqueça, para que a gente saiba, né, que Deus age. Que Deus não age só naquele momento que eu estou parada, né? Não é ali que Deus está somente. Deus está em todo lugar comigo. Agora, naquele momento, eu estou para Deus, eu me disponibilizo para Deus. Aquele é o momento que eu me disponibilizo, que eu deixo tudo para estar para Deus, mas Deus está para mim 24 horas. 24 horas. Mas naquele momento eu estou para Deus, eu paro tudo. É isso que a gente tem que compreender. Mas os caras estão atrapalhando. Não, aqui todo mundo partilha. Só o fato de você tentar concentrar já é uma oração. Isso. São Bernardo propôs ao Senhor, São Bernardo falou que é quase impossível a pessoa rezar o Pai Nosso sem perder a concentração. E o sujeito não, eu consigo rezar o Pai Nosso. Aí São Bernardo propôs a ele, olha, então eu te dou meu cavalo, se você rezar o Pai Nosso sem se concentrar. Aí o Pai Nosso, quando chegou, aí ele parou no meio da oração, mas Bernardo, o cavalo vem com o céu? Ele estava no Pai Nosso levando o cavalo. Será que vem com o céu? Ganhou o cavalo, né? É uma batalha espiritual grande e temos que tomar cuidado, imagino eu, com pensamento fixo, né? Tem aquele pensamento fixo, meu Deus, alguma coisa errada também. Exato. Santa Teresa fala disso, né? Desculpa atrapalhar. Não atrapalha não, de jeito nenhum. Santa Teresa fala. Tá todo mundo muito É que
algum santo, alguma coisa. Toda vez que eu estou na oração, e estou aqui, né, e começa as coisas de casa, disso, daquilo, as mil coisas, a louca da casa, né? Começa a chamar a atenção para si. Eu aprendi que eu entrego, naquela hora eu entrego logo para Deus. Senhora, por exemplo, eu estou preocupada, semana passada eu estava muito preocupada com quem seria meu novo chefe lá no meu trabalho, né? Pronto. Ali eu, Senhor, eu te entrego isso aqui está nas tuas mãos, eu não posso fazer nada, eu já te entrego aqui. Não posso dizer eu quero esse, não posso. Então, eu te entrego. Então, toma conta e tudo, e aquilo eu já deixo de lado. Mas tem uma amiga minha, a Cíntia, ela disse que ela vai rezar e ela deixa uma cadernetinha aqui do lado. Então, ela está aqui rezando. Aí vem a preocupação, tal coisa, ela anota. Interessante, cara. Ela anota. Fazer não sei o quê. Então ela vai fazer uma agendinha aqui do lado, ela diz, Senhor, tu toma conta disso enquanto eu rezo aqui. Depois eu vou e faço, né? E é tão importante assim, tem um fato de Santo Antônio do Papa, que estava pregando, né? E Santo Antônio viu o Senhor que estava ali, a graça estava agindo nele da conversão ali, o sujeito ia se converter ali naquela pregação que ele estava dando, né? De repente vem o Senhor lá de fora, fala alguma coisa no ouvido dele, o sujeito fica, nossa, e agora? Aí Santo Antônio para o sermão, fala, não se preocupe, seu filho não morreu. O sujeito do demônio saiu, falou no ouvido dela, seu filho morreu, para perder a graça. Perder a graça do momento. Santo Antônio falou, seu filho não morreu, fique tranquilo. Como você também saber? É a graça do momento, né? Ele ia perder a graça. E às vezes o demônio vem com essa imaginação, você está ali refletindo sobre tal mistério, né, sobre a crucifixão de Nosso Senhor, assim, imaginando Nosso Senhor sofrendo. Você está naquele processo de conversão e vê um demônio com uma imaginação qualquer. Sugere ali. E você perde aquela reflexão que você tinha com o Nosso Senhor sofrendo, Nosso Senhor. Que ia te dar uma graça, né? Um tipo de graça. E as conversões são essas, né? São faixas assim como raio, né? Muitas conversões surgem assim. A gente falou semana passada, né? Graça passa. A graça passa. A graça daquele dia. Exatamente. Você pode parar de escrever, por favor. Que é minha boca, eu preciso aprender. Se eu for fazer a anotação igual para mim, eu vou só fazer a anotação. Eu vou ter tudo só. Se for ver com a oração, não sou eu. Mas é oração, né? É oração. Porque Deus sabe, né? Deus sabe da guerra interior que a gente trava para estar ali, naquele momento, que a gente queria estar fazendo mil coisas. Então vamos lá. Então, nas quartas moradas. Vou falar. Naquele grupo eu botei um folha assim da oração central de José. É bom. É boa para quem é louca já está esquizofrênica. Nossa, esse tipo de oração é no nível. As almas das quartas moradas estão já tendo um coração dilatado, né? Já coração que acolhe. Reconhece de pronto o assovio do pastor. Nas outras aulas a gente falava disso, né? Que lá no início, a alma, lá na primeira morada, a alma ela não reconhece a voz do pastor, né? E aqui já na quarta morada ela já reconhece, quando o pastor assovia aquele chamado de Deus para a oração. Então a alma já reconhece e já responde com mais prontidão a esse chamado. Ela não se distrai com tanta facilidade. Daí a gente já sabe, não estou na quarta morada. Não, mas assim, vê bem, isso aqui Santa Teresa escreveu, é certo. Mas a gente tem que levar em consideração muitas outras coisas do nosso tempo. Não pode só achar... Santa Teresa morava num mosteiro, né? A gente não tinha celular, não tinha tudo que nos... Não, e não tinha tudo que a gente tem hoje que nos distrai, né? Claro, a gente consegue, mas a luta é muito maior hoje para a gente. Não querendo dar desculpas para dizer que a gente, né,
Não é isso, mas a luta hoje é claro que é muito maior do que Santa Teresa teve. Lógico. Hã? E ela era amada e tinha cuidado do Não, mas tinha hora, como monja, elas tinham toda uma vida de, mesmo ela sendo madre, ela seguia tudo. Mas ela Horário. Cada mosteiro, porque ela não ficou só no mosteiro, ela doutrinou. Cada Fundou, mosteiro ela ela fundou deixava uma madre. Ela era meio que fundadora mesmo, mas ela não tinha mesmo. No dia a dia, não é? Fundou vários mosteiros e a cabeça dela, com certeza. Mas ela não tinha o tempo dela. Mas ela tinha toda uma. Ela mesmo. Eu penso que o único tempo que ela não estava dentro de um mosteiro era o tempo que ela estava em viagem para fundar outro mosteiro. Mas ela não passou a vida inteira fundando mosteiro, ela fundou mosteiros, depois outras foram fundando, tanto que até hoje as monjas fundam, né? Então ela tinha o tempo dela de oração, ela seguia as regras que ela colocou para o mosteiro. Ela não podia colocar regra. Eram bem menores. Sim. E essa estava escrevendo para As monjas. E mesmo ela estando em viagem, aquela época era muito diferente da de hoje. Era muito diferente. Então, e assim, quem conhece a história de Santa Teresa sabe que desde antes, né, quando ela começou a sentir o chamado, ali ela já vivia uma grande guerra interior, exatamente porque ela era de família rica e viveu muito tempo, enquanto estava na casa dos pais, uma vida normal. Então ia a festas, e isso mexeu muito com ela. Só que aí depois que ela começou mesmo a vida Aí dentro do cabelo, ela passa um tempo ainda. é porque ela adoece, volta, vai para casa do pai, tem uma história lá. Enfim, então eu acho que assim, não é dando desculpas, mas a gente deve sempre trazer para o atual, para o que a gente vive hoje. Então hoje é bem mais difícil, bem mais difícil. A nossa luta é muito grande para parar, para tirar todos os barulhos exteriores, né, para conseguir. A questão da luta interior, porque assim, é a tomada de decisão diária. Sim. Porque distração vai ter todo o tempo, em qualquer época, em qualquer lugar. Mas é aquela questão que ela bota aí. Ou você vai por esse caminho ou vai por esse. É por isso que ela fala de uma determinada determinação. Precisa ter uma determinada determinação, porque não é fácil. Vida de oração é um caminho de luta, né? Mesmo a gente vai ver mais pra frente, né? Quando chegar lá. Com certeza. O nosso tempo é o tempo mais difícil de santificação da história Da humanidade. Nem o tempo é tão difícil para se santificar do que esse agora. Mas nem o tempo é tão propício para se santificar do que esse agora. Isso a gente faz lembrar de Paulo Vittar, que agora está fazendo assim, um movimento de, digamos, conscientização das pessoas sobre isso, né? A gente tem que adaptar todos esses conhecimentos à nossa realidade. E muitos cristãos estão adoecendo porque eles Isso. Viver lá no século. Exatamente. E a gente tem que ter essa capacidade, né, de adaptar. De adaptar. Não ser anacrônico, porque senão a gente vai. Não ser anacrônico, mas é um limiar assim, né? Não ser anacrônico, tu não vai viver lá em 1700, mas tu também não pode, né? É como eu Te adaptar 100% ao mundo hoje, não. Tu tem que viver o que a igreja te chama a viver, o que a palavra te chama a viver no mundo hoje. Por isso a importância de a gente ter consciência absoluta de que tempo a gente vive. Quais são as batalhas, quais são as realidades que a gente enfrenta, quem é o inimigo. O inimigo é o mesmo, mas o que ele está fazendo hoje é diferente do que ele fez 100 anos, 200 anos, 300 anos. Eu nem diria, pai, que é diferente. Ele vai. Quando a palavra diz que nos últimos tempos ele vai agir com mais força. Mais força, mas assim, no homem, ele vai no mesmo ponto sempre. No homem, ele vai no mesmo ponto sempre. Porque ele apresenta o homem que é diferente. Mas no homem, ele toca no mesmo ponto sempre. A proposta vai ser sempre a mesma. É isso que eu quero dizer. Amassando. Homem amassando. Sempre vai ser. Só uns parênteses assim, não sei se pelo que eu já conheci, estudei algumas coisas, né? Existe um grande pecado que é a revolução, né? Que é o pecado da revolução. E eles através da
cultura, através das formas, né? Vai estimulando nossa mente através da propaganda, etc. Das cores. Aí entra a questão que eu estou comentando, essa dificuldade nossa de concentração. Porque é tanta informação que a revolução vem fazendo, até gestos, tudo, a moda, vai fazendo com que a gente perca essa concentração, perca esse cúmulo que a revolução quer isso, quer que a gente não se eleve a Deus. Não se Tanto eleve. através da arquitetura, né? Antigamente a arquitetura gótica, por exemplo, ela nos eleva até Deus. Né? E hoje a revolução quer isso, ele quer nos igualar. Nos manter aqui, nesse mundo. Essa é a proposta, ainda é a mesma proposta, não é? Exatamente. Aí eles erram de uma forma, a revolução vem, daqui a pouco está enganando a gente de novo, né? Enfim, a gente tem que estar atento. Atento, muito atento. Foi pegando, até falou do verbo e do bom e da verdade. Alguém combinou que, por exemplo, o Romero Tempo é lindo. E não é. Não é. A gente só se acostumou ao feio ser belo. Ou que, sei lá, Paulo, esses caras que pintaram umas coisas abstratas. Ah, aquilo ali é lindo. Hoje eu estava vendo com os meninos, os caras, as obras mais caras que foram vendidas. A maioria das obras são obras abstratas, que não levam a beleza. Ah, mas é técnica não é beleza. Por que ele vai comunicar isso para a gente? Para a gente se acostumar com a feiura com que ele vive. Então a gente começa A Leia falar. Fala. Por isso que é importante a gente ter um autoconhecimento, a gente começar a ter essa consciência de se conhecer. Porque você é que vai saber qual é a sua maçã. Todo mundo tem que saber. Exatamente. Às vezes a gente também acha besteira assim, é besteira ter um método de oração, isso aí é coisa repetitiva, mas não, às vezes para a pessoa é fundamental. A pessoa se autoconhece e sabe o que vai distrair. Então eu vou atrás de um método, o que eu posso fazer para ajudar? O que me leva mais a amar a Deus? É o caderninho, é o horário, é a posição, eu gosto de me distrair se eu estiver sentado, então eu vou rezar de pé. Como é que eu posso rezar melhor o texto? Para estar ali mais concentrado. A gente sabe, não vai chegar a 100% do Pai Nosso. Mas como é que eu posso rezar melhor? O que me ajuda? É um lugar ventilado? Não, eu vou sentir sono se eu rezar num lugar ventilado. Talvez o calor me mantenha distante. Então, se a gente for nesse processo de se autoconhecer e saber aonde é mais fácil a gente cair, a gente consegue ir se fortalecendo. Isso aqui eu já venci hoje. Isso aqui eu já identifiquei que vai me ajudar. Isso aqui vai me atrapalhar. E a gente vai, cada um achando sua forma mais adequada. Então vamos lá. Nas quartas moradas, a alma sente esse chamamento interior, tem sede de estar na presença de Deus, é mais atento, está mais atento. E uma coisa que Santa Teresa fala, novamente, porque eu acho que foi o foco dela nas quartas moradas foi isso, o perigo que a alma corre, em estagnar. E de não perceber que ali tem uma graça muito grande agindo, uma graça sobrenatural. Então ela diz o seguinte: quando não se entende a vida espiritual como graça, como uma graça, a pessoa fica fixada nas consolações, então ela não avança, ela para, porque não percebe que ali tem uma graça sobrenatural. Aí ela fala da humildade, que é muito importante para esse autoconhecimento e para permanecer nesse crescimento. O que ela diz da humildade? Ela diz que é o meio, primeiro, a humildade é o meio que o Senhor se deixa render a tudo quanto dele queremos. Então a pessoa se deixa render, é o meio que o Senhor se deixa render a tudo quanto dele queremos. Ou seja, o humilde tudo consegue de Deus, tudo consegue. Então a humildade move o céu. E outra coisa que ela fala, a humildade é a gente não se achar merecedor, mesmo que eu já esteja recebendo rios de graça na oração. Então é também um limiar, porque assim, só dizer que eu não sou merecedor não quer dizer que eu seja humilde, não quer dizer, eu não mereço, Deus me dá, mas eu não mereço, ficar nessa falsa humildade. Não,
é pedir a Deus a graça mesmo, porque sozinha a gente não vai conseguir ser humilde, porque a nossa tendência é bem outra, né? Bem outra. É querer ser alguma coisa sempre. Se sobressair, estar à frente dos outros, é essa a intenção do homem sempre. Então é pedir a Deus a graça da humildade. Sozinha a gente não consegue. Então não se achar merecedor e não buscar receber graças e gozos da oração. Deixar Deus agir. Aí ela dá um caminho para isso, né? Um auxílio para que a gente faça esse caminho de humildade. Ela diz: amar a Deus sem interesse, né? Sem querer receber nada em troca, pensar que não haveremos de receber nada porque não merecemos, um desejo de padecer e imitar nosso Senhor. Isso ajuda muito na humildade. Inclusive, quando ele falava da meditação de Nosso Senhor na cruz, isso ajuda muito. Não teve um santo que se tornou santo que não fosse, em primeiro lugar, alguém que amasse meditar a paixão de Cristo e que amasse a Virgem Maria. Todos se tornaram santos, meditavam a paixão de Cristo constantemente. Deus não está obrigado, a gente tem que ter esse pensamento, que Deus não está obrigado a nos conceder nada. E melhor que nós, Deus nos conhece, Ele sabe do que a gente precisa. Então, Ele não é obrigado a me dar nada. Eu vou para a oração porque eu preciso de Deus, eu preciso estar na presença de Deus. Deus não é obrigado a me conceder absolutamente nada na vida de oração, né? Mas Ele sabe do que eu preciso. E Ele vai me dar na hora que eu realmente tiver necessidade e Ele souber que aquilo ali vai me fazer crescer e não me fazer me achar em alguma coisa. Aí ela fala o seguinte, nas quartas moradas, ela dá uma representação do que seja a graça de Deus nas quartas moradas. Ela diz assim: esta água só jorra, é como uma água. A graça de Deus nas quartas moradas, né? Esta água só jorra quando Deus quer. Não sou eu que vou cavar o poço para a água sair. Não adianta eu querer cavar. A água vai sair quando Deus quiser fazer jorrar essa água, né? E mais, ela dizia que muitas vezes é quando mais a alma está descuidada, ou seja, distraída. Quando a alma não está nem percebendo de Deus, derrama ali uma graça, que tu sai da oração assim, quase que em êxtase, porque Deus deu uma grande graça. Mas tu nem estava pedindo, tu não estava nem reparando que Deus deu. Esta é a morada em que entra o maior número de almas, as quartas moradas. Nela está junto o natural e o sobrenatural, porém, é nela também que onde tem mais poder o demônio, nas nossas almas, onde ele mais pode prejudicar, exatamente por tudo isso que a gente já falou, do engano, né? Que a gente, como tem o natural e o sobrenatural juntos, a gente pode se enganar com muita facilidade. É mais difícil dele alcançar a alma. Sim. Quando consegue o estado maior. Isso, exatamente, porque é mais difícil, claro, porque já avançou, logicamente, né? Porém, é onde ele pode alcançar e fazer um grande estrago. Por quê? Porque ele fica, vamos dizer assim, escondido. A alma não percebe que ali há uma influência, porque ela pode achar que é sobrenatural, quando não é. Ou é dela, ou é do demônio. Que também a nossa imaginação viaja. Fazendo palavra ali, talvez, é como se fosse uma mudança de estágio. Nessa mudança de estágio é que ele está ali. Porque você sai da realidade. Sim. Você, pelas graças, você sai da realidade. Seria mais ou menos isso? Eu não diria sair da realidade, porque, como eu falei antes, mesmo nos êxtases, isso Santa Teresa fala, mesmo nos êxtases você não sai da realidade, não sai. Porque aí não seria êxtase, aí seria transe. É diferente, êxtase e transe. O transe, que não vem de Deus, que são técnicas, né?
faz com que a pessoa saia da consciência. E o êxtase não tira a pessoa da consciência, a pessoa fica consciente de tudo que está acontecendo, né, ao seu redor. Porém, ela está. É como. Não sei quem foi, não sei se foi Santa Teresa, quem foi que disse que é como se você estivesse sendo gerado num útero, né, da Trindade, na hora do êxtase. Ou de qualquer outra graça mais profunda que Deus dá na vida de oração, né? Mas não sai da consciência. O problema Então, é quando muito sai sutil. dessa realidade é que ele aproveita. É que é muito sutil. Deixa eu tentar te dar um exemplo, George, para... Como é que só sabe na teoria? Não, na prática, assim, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tu vai rezar. O que tu disse? Não, estou falando de êxtase. Não, mas eu não estou falando de êxtase, eu estou falando da quarta morada. Não, o exemplo não é de êxtase. Eu falei de êxtase para ir lá no alto. Não, eu estou falando de não, e eu nem vou chegar mesmo. É no que ele está falando das quartas moradas. Nas quartas moradas ninguém tem êxtase. Eu não sei que Deus queira dar mesmo, que ele pode fazer. Mas assim, ele está falando dessa realidade do natural e do sobrenatural que pode o demônio ali influenciar. Aí o que eu quero dizer para ele? Por exemplo, a pessoa vai para a oração e ela está já há tempos rezando por uma situação e que ela quer que Deus dê uma luz, ilumine aquela situação, né? Então ela vai ali e ela está rezando. Ali, mas entende, a pessoa está rezando por uma situação, ela quer ela quer o A, mas tem a opção B e C, né? Mas ela, pelo gosto dela, ela gostaria que fosse A. Então ela vai para a oração e já está rezando. E aí lá, por algum motivo, ela acha que Deus falou para ela que é A. Mas Deus me disse. Abri a palavra, Deus me falou. Ou eu ouvi uma voz que me disse é A. Alguém gritou lá na rua, e ela, é sinal de Deus, é sinal de Deus, entendeu? E aí ali pode entrar a influência, entendeu? Dela achar que foi Deus e não foi. Aí o que pode fazer com que a gente tenha um pouquinho mais de firmeza nas decisões que a gente reza e pede? Ter um diretor espiritual é muito bom. Ou mesmo se a gente, rapidinho, não tem diretor espiritual, porque aqui em São Luís a gente sabe a nossa dificuldade. Mas vai conversar com o padre na hora da confissão dos padres, isso. E aí eu penso isso, o que o senhor me diz? Reza aí comigo. Alguma coisa, porque a gente precisa de auxílio, se a gente está assim, perdido, né? Tem um critério, aliás, dois critérios, um imediato, que todos os santos dizem. Quando Deus dá a graça de você tomar uma decisão, ela traz muita paz. Ela traz paz, ela não está inquieta nem nada. Mas tem o segundo critério que não se sabe imediatamente, mas em pouco tempo você vai saber. É o resultado. O resultado pode mostrar, por exemplo, você agora deu o exemplo de uma moça que pediu discernimento, saber se ela continuaria no caminho. Enfim, a formadora dela mandou ela rezar e discernir. E ela discerniu. Hoje, passado esses anos todos, a gente sabe que ela escolheu completamente. Eu disse que eu não sabia, mas é porque eu não sabia. Foi absolutamente errado. A vida dela virou de cabeça para baixo. Talvez se ela tivesse ficado onde a formadora dela não quis só isso. A formadora disse: não faça. Foi bem enfática: não faça. Fique aqui e não vá fazer. Não, então vai rezar. O que Deus te disser, tu faz. Ela fez. Talvez se ela tivesse ficado. Ouvida a formadora dela. E também tem outra coisa. A vida dela seria completamente outra. E aí também tem outra coisa, por exemplo. Mas isso só está depois. Esse depois aí é complicado, né? Se eu estou precisando decidir antes, então o que acontece? O importante é o depois, não é sobre nada, é sobre bem mais nada. Mas o importante é o que você vai fazer com o que sabe depois. Porque a gente dá uma base para não cometer o mesmo erro. Um diácono uma vez falou, ele disse assim: se você precisa discernir alguma coisa, né, então reze.
reze e veja os sinais, né? Então, se as portas se fecham, você vai para cá, a porta fechou. Você vai para cá, a porta fechou. Vai para cá, a porta fechou. Não é esse caminho. Não é. Não fica dando, não fica dando ponta de faca. Eu quero bater. Fica dando ponta de faca. Então já sabe, não é isso. Está se fechando, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu sou uma pessoa persistente. Mas tu está persistindo numa coisa que está se fechando, né? Amém? Mais alguma dúvida nas quartas moradas? O morador da cúpula nem se lembra mais como é a quarta, porque já está maior. Por isso ele está em silêncio ali. Meu celular já está assim. Mas tem um santo que diz uma coisa importante também, que a gente não deve dizer, qual é a consideração? A nossa vontade raramente Coincide com a de Deus. Raramente. Normalmente a minha vontade é diferente. E é trabalhoso para que a gente ajuste a nossa à de Deus. É O trabalhoso. problema é que a gente quer que Deus ajuste A dele a nossa. Não a nossa. Essa semana aconteceu uma coisa. Uma coisa que eu já estava dando como sempre, tá ótimo, É feliz. até que aí, não, da semana, na sexta-feira, vai rolar, vai dar certo. Ah, Senhor. Direitinho, é isso, tu sabe, se fosse outra época, O pinote que eu ia dar. um monte de besteira pra ti. Bem, eu já passei desse momento. Mas pelo que eu entendi, essa parte morada é perigosa, todavia corre-se o risco de como se fosse uma escada rolante. Se você ficar parado na escada rolante, vai descer. Corre o risco também das tentações serem maiores, da influência do inimigo, e vai ser mais difícil que você atingir a quinta morada. Ou seja, para atingir a terceira morada, da quarta para a quinta é mais difícil. É mais difícil, a vida desse campo. É mais difícil. No entanto, o consolo já tem as graças de Deus perceptíveis. Pelo que eu entendi, grande parte das pessoas estão nessa quarta morada. Santa Teresa diz que é onde tem mais pessoas é na quarta morada. Né? Pelo próprio risco de estagnar. Então deixa eu correr. Aí entra a tibieza, né? Talvez a tibieza está forte nessa quarta morada. Eu estou fazendo aqui meu café com leite, estou indo na missa todo domingo e tal. Tem que saber. Se acomoda, mas Se acomoda. essa descer a missa todo domingo, fazer só o beabá, o básico. Não, é mais de morada anterior. Isso aí é de morada anterior. Nessa, o perigo é já achar que está muito lá e lá parar, né? Já se acostumar com aquele bem bom. Vamos dizer assim, que meio que adormece a gente. Né? É por isso que eu contraponto a oração com meu lar. Porque você leva a sua soberba, eu estou bem, aqui eu estou andando, aqui eu estou. Pode ser. Sou egoísta, quero só pra ele. E aí, tu vai começar aqui? Vou. Tá, pode ir. Quer que eu pegue uma aula dele? Meu kit. Ele foi fazer um tempo. Hã? E só 3 que uma Aproveitando Para, meu filho. Não, depois tu corta. Intervalo para quinta morada. Na hora do recreio, Tem recreio hoje. Então vamos lá. Quintas moradas. vem pra cá por causa da pessoa, porque o cara tem o próprio. Então, por que ele não estava Vamos para as quintas moradas. Não tá. Ouça na pergunta, Luiz, vai para as quintas moradas. Nestas moradas, existe uma experiência profunda de união com Deus.
Aqui é preciso cavar fundo para encontrar o tesouro escondido. Eu vou ler algumas coisas, depois a gente parte. Precisamos aprender a ler dentro. Por isso que todo tempo a gente está falando sobre o autoconhecimento. Ler a vida com profundidade. Uma formadora, uma teóloga que é especialista em Teresa d'Ávila, né? Ela até fez um curso chamado Intus Legere, ler dentro, né? Se conhecer por dentro, para poder cavar profundamente. Esse cavar profundamente é dentro de nós. Deus está dentro, Ele não está fora, Ele está dentro de nós. É lá que a gente vai encontrar. Por isso, o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento para poder encontrar com Deus. Neste grau de oração, o Senhor não tolera a mínima reserva. O que é isso? Nesse grau de oração, Deus não tolera que a gente guarde nada para nós mesmos. Aqui, a alma se despoja de tudo. Aqui não é uma doce ilusão, não é essa coisa doce de, eu já sou uma pessoa despojada, eu me despojo disso, daquilo. Não é. Não é sentimento, não. É dor. É real. É um despojamento real. A alma se une a Cristo. Começa a sentir as dores de Cristo também. Essa união é uma união de vamos dizer assim, de vida mansa e bem bom na vida de oração. É uma união mística, é uma união de dor, né? Onde a alma começa a querer viver a mesma coisa que o Cristo viveu. Deixar tudo. Aqui nessa morada, tudo vem de Deus. Aqui a alma se nutre de Deus, até experimentar uma espécie de morte em tudo. Morrer para o mundo, deixar as coisas do mundo. E as coisas do mundo começam a perder realmente o gosto e a atração profunda. Então, vamos dizer que se torne mais fácil escolher se eu vou fazer uma faculdade ou se eu vou me consagrar a Deus, um chamado. Só um exemplo assim, só para a gente entender melhor, né? Então, se torna mais fácil, né, nessa morada. A pessoa tem uma união mais profunda com Deus, onde ela, com mais facilidade, dá os passos que Deus chama a dar. Aqui tudo vem de Deus. Nós não queiramos ter a pretensão de entender o que Deus vai fazer na nossa vida. Nessa morada, é Deus que age livremente. E a alma, ela não pretende estar entendendo tudo que Deus fez isso, agora, mas por que Deus me chama isso? Por que isso? Por que aquilo? Não. Aí Santa Teresa até cita o Cântico dos Cânticos, né? Ela diz que, cita um versículo que diz: levai-me o rei à adega dos vinhos. Eu até abri a minha Bíblia e no capítulo e versículo que ela falou, a tradução é um pouquinho diferente, né? Mas aqui ela diz isso, está lá no livro dela: levai-me ao rei à adega dos vinhos. Ou seja, o melhor. Então é o próprio rei quem leva, é ele quem atrai. Aí ela cita mais na frente também o Cântico dos Cânticos: vou levantar-me e percorrer a cidade, as ruas e as praças, em busca daquele que meu coração ama. Procurei o Senhor encontrar. Então ela faz esse contraponto no Cântico dos Cânticos. A alma que busca Deus, né, diz: vou levantar-me, vou percorrer ruas, cidades e ruas em busca daquele que meu coração ama. Né? Mas vou percorrer e não vou conseguir encontrar. Essa é a nossa luta. Então não adianta. Mas quem me leva é o próprio rei. Então não adianta eu sair percorrendo ruas, cidades, não adianta. É o rei quem vai me atrair. É ele quem vai me levar. Está dando para entender? Sim. Isso aqui? Então aqui é Deus quem age. Deus não nos deixa
deixa... Alguém chamou mãe ali? Não, né? A nós cabe nos render a nossa vida por inteiro. Esse é o nosso trabalho nessa morada. Eu disse que alguém tinha chamado mamãe. Eu ouvi alguém chamar mamãe. Então, o nosso trabalho na quinta morada é render. Eu me rendo a ti, inteiramente. E Deus faz, Deus age. Oh, meu Deus, fazer-nos chegar, né? Para que não haja tanto trabalho mais. Essa é difícil. Essa é só pro santo mesmo. Entregar para Deus. É se entregar à providência divina, a Deus que age, a Deus que eleva a alma. Aí nessa morada, a alma é cheia de louvor e gratidão somente. Cheia de louvor e gratidão por reconhecer que o trabalho é todo de Deus, que é Deus quem faz. Aliás, Santa Teresa explica desde a primeira morada, né, todo aquele trabalho, aquela luta e aquele levantar e cair. Mas desde a primeira morada é Deus que atrai, né? E a gente fala isso, é Deus quem está aos pouquinhos chamando, mesmo que a alma ainda não reconheça a voz do pastor. Mas é Deus quem atrai, desde o começo. Só que aqui na quinta morada, então a alma já reconhece, já sabe. Por isso o louvor e a gratidão. Porque já sabe que todo o trabalho foi de Deus. Foi Deus quem me atraiu, foi Deus quem me deu a graça. Sem Ele eu nada posso. Então, na quinta morada, a alma começa a buscar mais solitude, não é solidão. Tem que ter muito cuidado também. Porque muitas vezes a pessoa pode querer se isolar de problemas, de coisas, de pessoas, de situações que ela não quer conviver. E aí ela diz que ela está muito mergulhada em Deus e começa a se isolar. E não é isso. Solidão é uma coisa, solitude é outra. Solidão é eu querer me apartar. Solitude é acompanhada de Deus. Eu e Deus. Santa Teresa. E é no meio dos outros. E é no meio. Eu posso estar no meio do turbilhão do furacão, mas eu posso estar em solitude com Deus, acompanhado de Deus. Aqui a alma quer que todos conheçam a Deus. A alma começa a desejar que todo mundo experimente a mesma coisa. Eu quero que todo mundo mergulhe, que todo mundo conheça. A alma tem grande paz nessa morada. Deus dá uma grande paz. Porém, é uma paz desassossegada. Aquela famosa música de Padre Zezinho, né? A paz inquieta. Deus dá uma paz inquieta. Não é uma paz de brisa. Eu vou viver de brisa. Não é uma paz onde é inativa, não. Ao contrário, a paz que Deus dá na quinta morada é uma paz inquieta, que me leva e me move ao outro, sempre. E me faz crescer em mim o amor fraterno. Porque se eu quero que o outro receba a mesma graça que eu recebi, é porque em mim está crescendo o amor fraterno. Eu não quero só para mim. Eu quero que todo mundo tenha. E aí tem um porém, Pode. que já citou para dizer assim, e ele aceitou errando. Porque a paz que ele propõe, que é uma paz do mundo, é uma paz que estão falando aí, que haja paz, mas que haja paz, se não haja guerra. Não existe. Isso tira da cabeça. Não, mas eu estou em falando... nenhum momento da história da humanidade houve paz que não houvesse guerra. Em nenhum momento. Desde o primeiro dia, quando Adão e Eva pecaram para cá, nenhum dia de paz. A paz que ela vai falar é uma paz inquieta, mas é uma paz dentro do turbilhão, dentro da guerra, dentro do dia a dia. A paz inquieta não é a paz do mundo, é a paz de Deus. Mamãe só tem que usar desse jeito mesmo, porque você não pode usar mais chinelinho que não seja com a traseira, que é arriscado. Isso corta. Esses tempos que a gente vive, na verdade, é a paz da sua vida para a terra. Tipo assim, chegou na trilha, pode guerrear muito lá na primeira. Essa paz que a gente está ouvindo aí de alguns padres, da própria igreja, de todo mundo, essa paz a gente só vai viver ela no transcendente, quando a gente chegar no céu. Aí ela é paz. É tanto que aqui, quando Santa Teresa fala
que Deus traz a paz, mas é uma paz desassossegada, que é uma paz inquieta, é exatamente isso. Mas só que a inquietação que Deus causa é outra. É uma inquietação, primeiro, de não parar na vida espiritual, começa daí. Eu não. Tirou minha paz, o príncipe da paz tirou minha paz. O nosso Senhor que ressuscitou, né? Teve a ressurreição, apareceu com o discípulo, a paz dele é contigo. Depois desse momento, os discípulos saíram e foi visitado. Exatamente. É mais ou menos Não vão ficar em paz. Imagina se eles estivessem, teoricamente, contra estamos em paz. Agora pronto, Jesus ressuscitou, vamos ver tranquilamente. Tem duas passagens que ficam bem claras. Tem uma agora para Jesus assim: no mundo deixe tribulações, mas coragem, ele disse tudo. Pronto, ele já disse ali: no mundo a gente vai ter tribulação, não vai ter paz. E a outra coisa, tem no Marcos 10, ele faz assim: quem deixar. Vou dizer para vocês como é que funciona. Quem deixar pai, mãe, irmãos, filho, quem deixar tudo por causa de mim, receberá nesta vida 100 vezes mais casa, 100 vezes mais com perseguição. Ele prometeu. Quem deixar tudo por ele vai receber muito mais, mas com perseguição. Jamais teremos paz. E Santa Teresa fala exatamente, nessa morada, ela diz que Deus faz exatamente isso que ele fez com os apóstolos lá no cenáculo. Ele não bateu para entrar, ele entrou. Quando eles viram, Jesus estava dentro. Então, na quinta morada, ele faz exatamente isso, ele não bate para entrar, ele entra. Porque o coração já está disposto, o coração já está rendido. Então, ele não precisa mais perguntar se ele pode entrar, ele entra. É essa comparação que ela faz também. Uma outra coisa também na quinta morada é que a alma ela começa a ter a consciência da vida eterna, a entender a vida eterna, né? Não só como um depois, mas entender verdadeiramente. E uma coisa importantíssima é que começa a frutificar, a gerar frutos, né? A ter fecundidade. A alma começa a ser fecunda, ela não se conforma em ficar do mesmo jeito. Então, porque ama, quer que o outro conheça, quer que o outro mergulhe, então ela começa a se movimentar, né? Aí tu disseste, né? Quando vocês chegaram aqui e logo começaram a se inquietar, a querer um grupo. Por quê? Porque não dá mais, né? Para ficar, como a música do Padre Jonas, não dá mais para voltar. O barco já está em alto mar, então não dá. Então, é sempre o avançar. E Santa Teresa também diz isso. Na vida espiritual, o parar é retroceder. Ninguém fica parado na vida espiritual. Retrocede, é a escada rolante. A comparação que talvez uma metáfora boa, um lago, quando ele fica parado, ele apodrece. Isso. Por mais que a água seja, no começo seja transparente, límpida, etc., passa o tempo ela apodrece. Talvez mais. Exatamente. Tem que movimentar essa água. E se a gente pensar por exemplo, agora os chefes dos bens, exatamente. O amor com Deus não se encerra em nós mesmos. E isso na quinta morada as almas tomam muito consciência disso. Que o amor não vou ficar eu e Deus ali naquele amor, né? Porque é nessa morada que a alma começa a entender o amor esponsal. Ela começa a vislumbrar o amor esponsal. E aí não é isso, não é porque eu amo, Deus agora, Jesus se torna o esposo da minha alma, que eu vou ficar só eu e ele. Não, ao contrário. Quando ele passa a ser o esposo da minha alma, aí muito mais é que eu saio de mim, para o outro, em tudo. Ele não permite que essa alma fique estéril. Na quinta morada, Deus não permite isso. Por isso que lá, quando eu comecei falando da quinta morada, dizia isso, que Deus, nessa morada, Ele não admite, deixa eu ler bem direitinho como foi que eu falei, que eu achei interessante isso. Não
que nós guardemos nada. Isso, não tolera que nós guardemos, né? Guardemos nada para nós. Porque quem guarda, quem se fecha em si, apodrece, como ele disse da água, né? O exemplo. Ali fica parado. Então, quando na quinta morada Deus não permite que a alma fique estéril. E tudo que é fecundo tem vida, tem oxigênio, né? Tem movimento, não fica parado. Nessa morada, a alma tem 2 estados da alma. Está faltando alguma coisa. O primeiro estado é sem deleites. A alma não tem deleites, mas se conforma com a vontade de Deus. E o segundo estado é a alma regalada. Ela vivencia os deleites. É o despertar do amor esponsal. São dois estados da alma. Não sei porque, ainda vou ler de novo no livro de Santa Teresa, não sei se um pressupõe o outro, isso eu não sei de fato. Eu já ia te perguntar como é que funciona. Não, eu não sei de fato se a alma pode ter um e não ter o outro, ou precisa primeiro viver sem deleites para depois viver regalada, não sei. Ou quando faltar os deleites, ela vai bem caminho. Exatamente, eu não sei isso de verdade, vou ainda estudar. Mas tem esses 2 estados, né? Quando ela não tem nenhum deleite, mas aí ela já se conforma, porque nesse estágio ela já está entregue. Hã? Já começou um novo lá na quarta, exatamente. Então ela já está mais conformada com a vontade de Deus, mesmo que não tenha deleite na oração. Mas também tem o momento do regalo, onde ela começa a despertar dentro do coração o amor esponsal. Eu me lembro quando a gente começou a ouvir sobre amor esponsal na comunidade Shalom, para os homens é mais difícil, era mais difícil entender o amor. Para a mulher é mais fácil entender amor esponsal, né? Jesus é o esposo da minha alma. Então, para as mulheres é até bonito falar, é até romântico, assim, né? Dizer que Jesus é o esposo da minha alma. Mas para os homens é um pouquinho mais difícil. Mas quando chega nessa morada, a alma já quer essa vida esse amor esponsal. Vamos lá, nesta morada há o risco de descuidar de si. Então nós precisamos ter a humildade para não abandonar. Por quê? Porque o trabalho é de Deus. Eu estou ali, mas na quietude maior ainda, onde Deus faz. Então tem que ter o cuidado para não descuidar da vida de oração. Porque com mais facilidade eu percebo Deus, a graça de Deus age, vamos dizer assim, antes tinha que tocar fogo, abanar, o fogo pegar. Aqui não, aqui riscou, uma brasinha já pega fogo. Só pronto, já acendeu. Então corre o risco do descuido da oração, descuido da vida de oração. Já tá. E aí Santa Teresa fala uma coisa que é muito importante, que é a obediência. Ter a capacidade de ouvir. Ouvir e obedecer. Porque ouvir, acho que é audire, que não sei se vem do grego, do latim, audire, que é a mesma raiz de obedecer. Ouvir e obedecer está muito ligado. Então, se eu obedeço aquilo que Deus me chama, eu vou ter mais cuidado com a minha vida de oração, eu não vou me descuidar. Parece aqui que aqui é importante. Ela fala, eu vou falar exatamente o que ela falou, vou ter até como uma observação aqui. Parece que aqui nesta morada, todo o inferno se mobiliza. Ela até fala outra palavrinha que eu botei mobiliza mas se coliga. Parece que aqui todo o inferno se coliga para fazer cair a alma. Porque imagina, a alma já está toda praticamente envolvida por Deus. Já passou da metade.
ela, é exatamente isso que ela fala da quarta morada, que tem as 3 primeiras, as 3 últimas e a quarta que fica no meio. A quarta é essa transição, né? Onde a alma, aqui que não sentia, começa a sentir. E aqui ela já está mergulhada nessa graça, né? Então aqui todo o inferno se mobiliza para fazer cair a alma. A quarta imagina minha mãe falando do lado todo. Isso aí é verdade, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais o inimigo trabalha para você se afastar. Padre, primeiramente, o tempo todinho, mas o colégio Ontem, Santo Antão. Que era eremita, né? Santo Antão. No deserto e foi tentado. Ontem foi dia dele. Imagina. Santo Antão, eremita, morava nas cavernas, sozinho, era incomodado porque como ele era sábio, algumas pessoas iam lá pedir conselho, mas era sozinho, quase que todo o tempo. E viveu tentações terríveis, né? Acho até que o demônio se materializava para aparecer para ele. E aí Santa Teresa diz assim, que nessa morada, por causa disso, por causa esse grande movimento do inferno contra a alma, ela diz que jamais nós devemos cometer o desatino de confiarmos em nós mesmos. Aqui é abandono. A quinta morada é abandono total. É saber que é Deus quem faz, não sou eu. Então, jamais cometer o desatino de confiar em si mesmo. O desejo de ser amado. Agora que eu comecei a fazer assim na noite. Tu trata de sair dessa moita. Tá Tá muito barato essa moita. Até Santa Mônica já avisou pra ele, mas sabe, meu filho. Já fez uma cama nessa. Eu tô achando que ele já arrumou uma rede, de uma árvore para outra. Mas essa questão do inimigo e do demônio, acho que foi Santa Francisca Romana que ela teve alguma revelação, não sei se foi ela, salvo engano, que realmente eles fazem reunião e dão missão. Bom, vai lá e tal. Quando acontece esse caso, assim, todo o inferno se mobiliza. Aquela alma ali está mergulhadinha em Deus. Que vai lá. E quando o demônio não consegue, certo? O demônio, quando ele volta, é espancado pelo chefe dele, é espancado. Ela dá detalhes sobre o inferno. Alguns santos místicos, né, que tiveram visões do inferno. Eles espantam mesmo, porque cada tem a função para eles, para tentar, por exemplo, assim, olha lá. Mas a alma que é tentada é a alma que está mais certa. Vamos imaginar que ele não consiga. Ele volta para o inferno espancado. Que ele seja espancado. mais detalhe. Até então eram anjos e arcanjos do inferno. Será A partir que daqui começa a ser tronos, potestades, serafins. a maior parte do inferno é serafins e também. Quando estava lá próximo. Os anjos, os anjão. Exatamente. Aí a luta vai aumentando de nível. Tem um filme da Valéria Deus, agora o oficial do diabo, coloca ele na assistência como foi. E tem um santo que falou que se o demônio fosse feito de carne e osso, nós não teríamos luz do sol de tantos demônios que estão no lado. Impressionante. Eu estou lendo um livro chamado Inferno, de Monsenhor Seguro. Lá dos 1700, 1700. E ele fala inclusive sobre Santa Teresa. Ele fala a principal visão que ele comenta do inferno é de Santa Teresa. Que é, quem lê, eu vou dizer uma coisa, só de medo já vai querer ser santo. Bom, e ele fala no momento que a pior dor do inferno, conforme nós dizemos que é o santo, não são as penas, é a simples presença de santo. Assim como a grande alegria do céu é a presença de Deus. Porque ela é constante. Interessante. Não tenha medo. Senhamos. Não, uma famosa aí que já foi evangélica, pregou. A Alessandra.
Aí eu estava assistindo, eu acho que o curso. Eu recordo assistindo, né, mãe? E aí o Chico, a voz está lá dentro da cabeça, lá entrando, e vai dizendo o sonho do Pronto, nós vamos concluir aqui. Então, Santa Teresa diz que nessa morada o nosso trabalho é vigiar. Vigiar, se entregar e vigiar. E aí ela diz um caminhozinho, né? 3 conselhos. Amor ao próximo, nos mantém distantes do inimigo. Amor ao próximo. É que a gente fica bastante ocupado fazendo Não, mas peraí, vou já comentar isso aí. Ser tido como o menor, ou seja, se diminuir, que ele cresça e ele desapareça, né? E perfeição nas obras ordinárias. A perfeição aqui não é perfeição de não errar, de ser tudo certinho, não. A perfeição é de fazer o que tem que ser feito. Não fugir das obrigações ordinárias. Né? Longe disso, longe da vida real, de fazer o que eu tenho que fazer, eu não tenho vida espiritual, a minha vida é uma mentira. A minha vida é uma mentira. Se eu tento viver a minha vida espiritual apartada da minha vida ordinária, é uma mentira. Então, por isso que muitas pessoas são na igreja de um jeito e fora dela de outro. Porque não une a vida real com a vida espiritual. E aí vive 2 realidades. Na igreja está muito compenetrada, fora da igreja está com a língua partida no meio, uma cobra. Né? Aí o amor ao próximo, que tu disseste assim, se ocupar para não, também é um risco. Também tem que ter um discernimento muito afinado. Porque o fato de eu me ocupar em fazer, não quer dizer que eu esteja em Deus. mas o amor não é necessariamente esse fazer de... Não, é porque tu disse assim, não, é se manter, de fato, se manter ocupado, fazer... Não, mas eu estou dizendo que existe esse risco, né? Existe esse risco. E se ocupar, mas é por isso que São Catarina que vai falar, porque você se ocupa, mas durante o dia você faz ejaculatória, e tudo que você vai fazer, você oferece a Deus. Ofertar a Deus, Então, um parênteses, assim, só para endossar, ela está resumindo Santa Teresa nessa última frase aqui, que São Tomás definia como paz. Existem várias definições de paz, né? Se fôssemos aqui fazer uma definição, cada um daria uma definição de paz, né? A gente define paz como tranquilidade da ordem. O que é a paz? É a tranquilidade da ordem. Quando tudo estiver em ordem, ali eu vou encontrar paz e resumir isso. Né? Nos afazeres de casa, o guarda-roupa bem ordenado, a cozinha limpa, fazendo comida perfeita. Quando tudo estiver em ordem, ali vai estar a paz. Dentro de uma casa toda desorganizada, etc., que paz que tem aqui, né? Exatamente. Agora, sabendo assim que nem tudo depende... Quem é difícil. Não, e sabendo que nem tudo depende de nós. Por exemplo, a ordem nem sempre depende só da gente. Então, naquilo que depende de mim, eu vou pôr ordem na minha vida. Né? Eu vou colocar ordem na minha vida. Amém. Perguntas, comentários, dúvidas, alegórias ficaram para sempre. Quem acha que subiu, a morada ou desceu, com essa explicação. Quem voltou 10 casas, voltou 8 casas. Voltou? Tem que. Um ponto, somente um. Continua dentro de cima do lado? Bora!